Aqui, ó, ilustrado, a gente tem um bebezinho com má formação do cérebro. Um bebezinho que é anencéfalo. Então a gente tem que tomar cuidado porque essa expressão, ela gera essa noção falsa de que feto anencéfalo é feto sem cérebro. Não. O feto anencéfalo é um feto com má formação do cérebro. Ele tem cérebro, né? Não é ausência de cérebro, ele tem cérebro, mas o cérebro dele não se formou completamente, tem uma formação incompleta do cérebro e, obviamente, isso vai impossibilitar um desenvolvimento perene, ou seja, o feto diagnosticado com anencefalia, ele não vai se transformar numa pessoa de 10 anos, 20 anos, 30 anos, muitos casos, na grande maioria dos casos, os fetos anencéfalos nascem e pouco tempo depois falecem. Então a grande discussão é essa. Chegou até o Supremo Tribunal Federal o pedido de autorização judicial de aborto de feto anencéfalo, porque obrigar a mulher a levar a cabo, né, carregar consigo uma gestação de 9 meses de um feto que teve o diagnóstico de anencefalia, que ela sabe que não será uma vida viável, ou seja, ela sabe que esse bebezinho que ela está carregando no seu ventre vai nascer e pouquíssimo tempo depois vai falecer, inevitavelmente por uma questão biológica. Então, obrigá-la a levar até o fim essa gravidez de um feto anencéfalo, isso feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, da gestante, isso feriria o princípio da autonomia da vontade da gestante. Por outro lado, né, os argumentos contrários eram no sentido de que, olha, existem fetos anencéfalos que sobrevivem por meses. Tivemos um caso, salvo engano, no Brasil, de uma criança com anencefalia que viveu quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. Então, por outro lado, os argumentos contrários eram no seguinte sentido, olha, embora seja feto anencéfalo, é vida humana. Se é vida humana, a Constituição não fala, olha, nós devemos proteger a vida humana perfeita, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma síndrome. Não, a Constituição fala em proteção de vida humana, independentemente de qualquer circunstância. E aí isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. E uma pergunta que vocês podem se fazer é a seguinte, ó, falávamos agora há pouco da ADI 3510. Aí, de ADI 3510, que significa ação direta de inconstitucionalidade, a gente passou a falar de ADPF 54, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual que é a diferença? Diferença simples aqui. Não é o momento a gente explorar essa diferença técnica, mas vou fazer uma diferenciação muito simples aqui para todo mundo poder entender. Na ação direta de inconstitucionalidade, busca-se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma face à Constituição Federal. Então, quando algum legitimado ingressa com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, esse interessado está pedindo, esse legitimado está pedindo que o Supremo declare a norma
inconstitucional, porque essa norma possui alguns dispositivos que viola um artigo da Constituição ou um princípio da Constituição. Então o sujeito vai se valer da ação direta de inconstitucionalidade. É um processo, é um nome que se dá à ação constitucional. No nosso caso aqui, a gente vai estudar a ADPF, ou melhor, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando alguém ingressa com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, sabe o que o legitimado está querendo? Está querendo que o Supremo Tribunal Federal declare incompatível com a Constituição o texto, o dispositivo de alguma norma. Tá vendo? Então, o objetivo aqui é o mesmo. O objetivo... Isso. Na ADI, busca-se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma face à Constituição Federal. E na DPF, também. Na DPF também. Na ação direta de inconstitucionalidade, busca-se a declaração de incompatibilidade da norma com a Constituição. E na DPF também. Vocês já escutaram a história do mineiro chato que estava vendendo umas vacas? É a mesma história aqui, ó. Vou utilizar aqui para poder ilustrar essa parte da aula. O sujeito estava vendendo lá umas vacas, e aí o comprador chegou e falou assim: ô mineiro, quantos litros de leite essas vacas dão? Então, mas qual? As pretas ou as malhadas? As pretas. As pretas dão uma média aí de 8, 10 litros de leite. E as malhadas? Também. Ô, mineiro, me conta uma coisa. O que essas vacas comem? O que você dá para essas vacas aí para elas comerem? Qual? As pretas ou as malhadas? As pretas. As pretas comem silo e comem ração. E as malhadas? Também. Eu sou o mineiro. Mas qual que é o preço das vacas? Qual? As pretas ou as malhadas? Não, as pretas. Ó, as pretas é R$2.000 cada uma. E as malhadas? Também. Aí o cara pé da vida, né? O cara pé da vida falou assim: mas pelo amor de Deus, tudo que eu pergunto você pede para especificar as vacas, e aí a resposta é a mesma. Você tá fazendo hora com a minha cara, não tem condição não. Aí o mineiro vendedor virou para ele e falou assim: não, senhor, fica nervoso não. É porque as vacas pretas são minhas. E as malhadas? Também. Também. Então, o que acontece na ação direta? Obrigado, Patrícia. Obrigado também, Vitória. Então, o que acontece na ação direta de inconstitucionalidade? Se busca a declaração de inconstitucionalidade de uma norma face, né, a declaração de incompatibilidade de uma norma face à Constituição. E na arguição de descumprimento de preceito fundamental? Também. Também. As duas possuem o mesmo objetivo. Então, por que uma chama ação direta de inconstitucionalidade e a outra chama arguição de descumprimento de preceito fundamental? Por um motivo simples. Aí agora vocês vão entender a diferença. Por um motivo bem simples. Olha aqui. A Constituição nossa, ela é de 5 de outubro de 1988. A Constituição nasceu aqui, ó, foi promulgada aqui. Toda lei que é criada depois da promulgação da Constituição de 88, ela, se ela é criada posteriormente, a exemplo da lei de biossegurança, Lei 11.105
de 2005, quando a lei foi criada lá em 2005, já existia a Constituição Federal de 88. Porém, existe uma lei no Brasil que foi criada em 1940, vocês já devem ter ouvido falar, que é um tal de Código Penal. Quando o Código Penal foi criado lá em 1940, a Constituição de 88 não existia ainda. Opa, mas espera aí. É possível? É possível aplicar uma lei mesmo sendo criada antes da Constituição que está em vigor? Lógico. Lógico que é possível. Tanto que se você pegar o Código Penal, vocês verem que eu não estou mentindo, nós vamos abrir aqui agora o Código Penal, eu vou mostrar para vocês que quando o Código Penal nosso foi criado, a Constituição que estava em vigor era a horrorosa Constituição de 1937, porque olha aqui que beleza, ó. Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Bonitinho aqui, ó. Código Penal, é o que está em vigor. É o que vocês estão aprendendo na aula de Direito Penal. Só que a gente tem um probleminha que, quando a Lei de Biossegurança foi criada, lá em 2005, a Lei de Biossegurança já conhecia a Constituição de 88. Quando o Código Penal foi criado em 1940, ele não conhecia a Constituição de 88. Não é o Código Penal mãe de Ná, né? Ele não conhecia. Logo, quando essa Constituição é criada, todas as leis que existiam antes dela têm que ser por ela recepcionadas. Então, todas as leis que foram criadas antes da Constituição de 88, eu não posso falar que essas leis, se incompatíveis com a Constituição, eu não posso falar que elas são inconstitucionais. Por quê? Olha, eu só posso falar que é inconstitucional aquela lei que é criada já conhecendo a Constituição. Se essa lei foi criada antes da Constituição, não tem jeito dela ser taxada de inconstitucional. Por quê? Quando a Constituição nasce, a Constituição recebe todas essas normas. E aí analisa se é compatível, ela então foi recebida e ela passa e vai continuar produzindo efeito. Se a norma não é compatível com o texto da Constituição, ela é barrada, ela não é recebida. Então, muita atenção nisso. Tem muito profissional do direito, muito estudante, muita gente boa de serviço que fala isso errado. Quando a norma é anterior à Constituição, não posso falar que ela é inconstitucional. Se ela é incompatível com o texto da Constituição, eu vou falar que ela não foi recepcionada, que ela não foi recebida pela Constituição. Eu só posso falar que uma lei é inconstitucional se ela foi criada depois da Constituição. Então, olha aqui. Se eu quero invalidar perante o Supremo Tribunal Federal uma norma que foi criada depois da Constituição de 88, a exemplo da Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança, que é lá de 2005, eu vou ter que impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, se eu não posso falar que o Código Penal lá de 1940 é inconstitucional, porque ele nasceu primeiro que a Constituição, logo, eu não posso impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não é inconstitucional. Se ele for incompatível, se ele for considerado incompatível com a Constituição, ele vai ser considerado não recepcionado, não recebido. E aí, qual que é a ação que eu vou impetrar se eu quero a declaração de uma norma, se eu quero a declaração de uma incompatibilidade de uma norma que foi criada antes da Constituição? Eu vou me valer da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo? Então, vai ser ADI ou ADPF
a depender do momento em que essa norma foi criada. Se essa norma foi criada antes da Constituição de 88, eu vou ter que me valer da ADPF, porque não tem como declarar essa norma inconstitucional. Se essa norma foi criada depois da Constituição de 88, eu vou utilizar a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque essa norma já nasceu depois da Constituição ter nascido. Então, ela já foi criada sabendo qual era o conteúdo da Constituição. Se ela é criada sabendo o conteúdo da Constituição e com ela incompatível, essa norma aqui é inconstitucional. Certo? Se ela é depois da criação da Constituição, o mecanismo de invalidação dela perante o Supremo Tribunal Federal é chamado de ação direta de inconstitucionalidade. Se essa norma foi criada antes, o mecanismo utilizado para a invalidação dela é chamado de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por isso que nós temos a ADI 3510, e estudamos lá a ADI 3510, cujo objeto de invalidação, lembra? Era o artigo 5º da lei, artigo 5º da lei 11.105 de 2005. E nós temos o estudo agora da ADPF 54, cujo objetivo é a interpretação dos artigos 121, 122, 124 a 128 do Código Penal de 1940. Por esse motivo aqui, ó, numa eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade e noutra eu tenho a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se o nosso Código Penal fosse de 1990, eu teria também nessa situação aqui a ação direta de inconstitucionalidade. Porém, como o nosso Código Penal é de 1940, anterior à Constituição, o mecanismo utilizado é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo? E aí, então, a gente vai fazer a análise desse hard case, desse caso difícil, né, desse embate entre direitos fundamentais. Vida humana do feto, dignidade humana da gestante, e aí? Deixa eu compartilhar com vocês aqui um videozinho. Eu não vou passar ele todo, porque ele todo tem 27 minutos, eu vou passar aqui talvez uns 5 no máximo, uns 7 minutos, só o comecinho para vocês poderem ter uma noção. Mas eu sugiro que assistam, né, tem ele disponível no YouTube, sugiro que assistam porque, né, tal qual o da ADI 3510, ele traz vários argumentos, ele dá um embasamento muito bom para a gente poder entender esse conflito de direitos fundamentais. Por que, ó? O problema mora aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E aí, o Código Penal vem e criminaliza o aborto. O aborto no Brasil é crime por conta dos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir
que outrem lhe o provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. É o caso, por exemplo, do sujeito que agride uma mulher grávida, sabendo que ela está grávida, e com essa agressão provoca o aborto. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. A pena é muito mais grave do que o artigo 124. E o sujeito que provoca o aborto com o consentimento da gestante, né, por exemplo, uma gestante que procura uma clínica clandestina para poder fazer um aborto, ela responde pelo artigo 124, e o médico que vai realizar, ou o profissional, ou a pessoa que vai realizar esse aborto, responde pelo artigo 126 do Código Penal. O 127 traz uma forma qualificada, e o 128 traz duas hipóteses em que o crime de aborto não é punido, ou melhor, o crime de aborto não, que o aborto não é punido criminalmente. Então ele traz duas exceções, o 128, no inciso 1 e no inciso 2. O inciso 1 fala o seguinte, se não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a gestante. Bem razoável essa norma, né? Você olha, é uma gravidez de altíssimo risco. Né? Fatalmente, se a gestante levar a cabo essa gravidez, fatalmente ela vai morrer. Existe uma chance muito pequena de salvar ela, e existe uma chance muito grande de morrer ela e o feto, né? De morrer ela e a criança. E aí, se a gente tiver que optar entre a vida do feto e a vida da gestante, é muito mais razoável que a gente opte pela vida da gestante em detrimento da vida do feto. Tem jeito de salvar só um. Quem que nós vamos salvar? O feto ou a gestante? Vai que a gestante já é mãe de outras 4 crianças. Então nós vamos deixar ela morrer para ver essa criança, aí vão ser 5 órfãos. Então, é um conflito que a norma, né, um conflito de direitos fundamentais, vida contra vida, que a norma resolve de uma forma muito razoável. E outra coisa nós precisamos entender. O Código Penal, no artigo 128, ele não está obrigando ninguém a praticar aborto. Olha aqui, o que ele fala? Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ele não está obrigando ninguém. Se a gestante tem uma gravidez de altíssimo risco, por uma convicção pessoal, seja ela religiosa, seja ela filosófica, seja ela política, seja ela qual for, ela não quiser fazer o aborto, ela não está obrigada. Ela tem o direito de correr o risco. Correr o risco e gerar a criança sobreviver, e ela também correr o risco de morrerem os dois. É um direito que ela tem de praticar o aborto e não ser punida criminalmente. Não existe obrigação, não existe imposição da prática de aborto. Existe uma autorização caso seja constatado que não há outro meio de salvar a vida da gestante com segurança, senão submetê-la ao aborto. E o inciso 2 traz outra hipótese, que é o chamado aborto sentimental. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando ela é incapaz, do representante legal dela, seu representante legal. Então, olha só. Duas hipóteses que o Código Penal, lá no artigo 128, fala. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante com segurança, ela está autorizada, ela não está obrigada. Ninguém obriga ninguém a praticar aborto. Gestante, você tem a possibilidade. Você quer praticar o aborto? Quer. Então, beleza, pode praticar o aborto, você não vai responder por crime nenhum. Não quero não. Beleza. Conta e risco seu. Vai lá, tem o parto lá e vamos ver o que acontece. Agora, se essa gestante, se a gravidez foi proveniente de um estupro, ela também pode, não é deve, ela pode abortar. Algo que aconteceu recentemente com uma criança
não vou lembrar exatamente a idade, mas, se não me engano, 11 anos, né, me parece que, não lembro se 11 anos, 10 anos, que engravidou, foi estuprada pelo tio, e aí optou por fazer o aborto e teve várias manifestações de cunho religioso na porta do hospital, na porta da casa dos familiares da criança. Bom, é um direito que a lei concede à criança. Ela tem a prerrogativa de escolher fazer o aborto ou de não fazer. Ninguém é obrigado a abortar. A grande dificuldade em relação ao exercício dos direitos fundamentais é eu querer transpor para a conduta do outro as minhas convicções pessoais. Então, olha, se isso acontecer com você, você tem todo o direito de escolher entre abortar e não abortar. Agora, você não pode tentar fazer com que o outro decida de acordo com as suas convicções pessoais. Isso não é democracia. Eu posso discordar, tenho todo o direito de discordar da opinião do outro, mas eu tenho também tenho o dever de respeitar essa opinião contrária à minha. Eu tenho todo o direito de discordar e, com base nisso, eu fazer qualquer manifestação legítima, sem praticar crime, sem agredir, física, psicológica, moralmente, sem fazer qualquer tipo de agressão. Eu tenho o direito de me expressar com a tentativa de convencimento, com a tentativa de qualquer situação. Porém, eu tenho o dever de respeitar esse posicionamento contrário ao meu. Então, o artigo 128 estabelece essas duas exceções. Isso mesmo, Patrícia. São duas excludentes positivadas, expressamente previstas no Código Penal. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou quando essa gravidez é proveniente de estupro. Repito, é uma opção que a gestante tem. Ela não está obrigada a abortar caso aconteça uma dessas duas situações previstas. Certo? Bom, surge então um questionamento que não está escrito aí, que não está previsto, que seria uma terceira hipótese, que poderia ser realizado quando o feto tivesse um diagnóstico seguro de anencefalia. Feto anencefalo. E aí, gente, qual que era o problema? Começou a gerar uma situação de insegurança jurídica. Por quê? Em alguns casos, começaram a existir alguns precedentes em que a mulher tinha o diagnóstico de anencefalia, não queria levar a gravidez até o fim, né, porque aquilo geraria um sofrimento, um transtorno muito grande, porque ela tinha consciência de que estava gerando um feto que não teria possibilidade de vida viável. Não é que a criança se desenvolveria com deficiência, não é isso. É que essa criança, na grande maioria dos casos, ela iria nascer e iria sobreviver por alguns minutos, no máximo por alguns poucos dias, e faleceria inevitavelmente por conta da anencefalia. Então, em alguns casos, começaram a surgir precedentes, decisões judiciais, que a mulher, após o diagnóstico da anencefalia, ingressava com uma ação judicial e conseguia a autorização judicial para realizar o aborto. E aí alguns juízes autorizavam, outros juízes não autorizavam, para poder resolver essa insegurança jurídica que estava sendo criada, sem uma previsão legal. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a não incluir dentre as hipóteses de aborto o feto, não incluir dentre as hipóteses de crimes de aborto, lá dos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, a prática de aborto de feto anencefalo. Chegou para o Supremo e falou: Supremo, a situação é essa. Decide. Porque se o Supremo decidir,
aí todos os outros juízes, todos os outros tribunais estão obrigados a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal. É o chamado efeito vinculante, efeito erga omnes, né? Vincula todas as outras decisões, seja do juiz de primeira instância, seja do Tribunal de Justiça, seja do Tribunal Regional Federal, seja do juiz federal, qualquer que seja o órgão do Poder Judiciário, ele está vinculado àquela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse é o ponto, esse é o questionamento que chegou até o Supremo. E aqui, aproveitando agora o finalzinho da aula, eu vou projetar esse vídeo, para vocês poderem entender esse enredo e as acaloradas discussões de um ponto e de outro. E aí eu acredito que a gente consiga encerrar aqui em 10 minutos, aproximadamente. Então vamos lá. E repito, tenha a oportunidade de assistir a todo o vídeo, porque é interessante. Uma decisão que mobilizou os religiosos. A nossa legislação admite que nós escolhemos matar uma pessoa. E chamou a atenção da opinião pública. Uma forma de tortura, além de ser um desrespeito à sua autodeterminação, ao seu direito de escolha. Uma decisão difícil que só cabe à mulher. Nós tivemos um bebê anencefalo em 2003, o Felipe nasceu, viveu 20 minutos, e nós respeitamos a vida dele desde o início. Se eu estou da vida inteira, aí eu preferia tirar o novo. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre uma decisão histórica do Supremo, um dos julgamentos mais importantes do primeiro semestre de 2012. Por maioria, a Corte decidiu que a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não é crime. A partir de agora, caberá à mulher decidir se leva a gestação adiante ou se realiza a antecipação terapêutica do parto. O caso chegou ao Supremo com uma ação proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a CNTS, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, a entidade defende a antecipação do parto quando há má formação cerebral, sem chance de longa sobrevivência para a criança. Até a decisão do STF, a interrupção nesses casos não era permitida. De acordo com o Código Penal Brasileiro, o aborto é crime, exceto se houver estupro ou risco de morte da mãe. Interromper a gestação no caso em que o feto não tem vida potencial não configura a hipótese de aborto tal como descrita no Código Penal. E, portanto, deve ser uma faculdade da mulher, um direito da mulher, independentemente de autorização judicial. A anencefalia é uma má formação congênita do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro e à medula espinhal, que pode surgir entre o 21º e o 26º dia de gestação. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia no pré-natal a partir de 12 semanas de gravidez. Apesar do problema, mesmo com a anencefalia, parte do cérebro pode continuar funcionando, mas a expectativa de vida do bebê é muito curta. As mães que quisessem interromper essa gravidez precisavam de uma autorização judicial. E com um tema tão técnico e polêmico, o relator do processo, ministro Marco Aurélio, convocou uma audiência pública para discutir o assunto. Participaram dos debates especialistas contra e a favor a interrupção da gravidez de anencefalo. A audiência foi realizada no Supremo em setembro de 2008. Foram 4 dias de debates entre representantes do governo, especialistas em genética, entidades religiosas e da sociedade civil. Manter obrigatoriamente a gestação de um anencefalo, além de expor a gestante a um processo de tortura, essa situação a coloca também diante de alguns riscos de morte. Como é bom que a ciência evolua, como está evoluindo de maneira acelerada. Mas para quê? Para produzir a morte como solução ou para intensificar a melhoria da qualidade de vida? Nós sairemos muito mais munidos
de elementos, e sem elementos, sem fatos, não há julgamento. 4 anos depois da audiência pública, em 2012, o processo começou a ser julgado pelo plenário do Supremo. Um dia antes da primeira sessão, que discutiu a ADPF 54, religiosos se uniram em frente ao tribunal para tentar sensibilizar os ministros. O grupo de católicos celebrou uma missa na Praça dos Três Poderes. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. No dia seguinte, no grande dia do julgamento, as manifestações continuaram. Sob um sol forte, religiosos carregavam cartazes, terços e até uma santa em procissão na porta do STF. O julgamento atraiu a atenção da imprensa, de estudantes, de advogados. Na fila para entrar no plenário, era clara a diversidade de opiniões. Este casal veio de São Paulo para acompanhar a sessão em Brasília. Joana e Marcelo Prochaco são pais da pequena Vitória de Cristo, de 2 anos. Eles acreditam que a menina, que nasceu com uma má formação cerebral e depois foi diagnosticada com anencefalia, é um exemplo concreto de que, em alguns casos, a criança pode contrariar a medicina. Como é possível você dar um diagnóstico para o bebê no útero se você não consegue ver se aquele bebê vai ter condição de viver? Então, existe isso que o movimento à frente pela vida tem tentado demonstrar, é que não é um diagnóstico tudo ou nada, uma coisa exata. A medicina não é 2 mais 2 igual a 4 sempre. Ela é uma criança que ela tem uma deficiência neurológica, ela precisa de estimulação, porém ela não é um vegetal, ela não é uma coisa, ela é um ser humano com sentimentos, ela responde ao amor, ela responde à dor, ela tenta engatinhar, ela chora quando ela está incomodada. Há 9 anos, Márcia também teve um bebê anencefalo e decidiu levar a gravidez adiante. Nós tivemos um bebê anencefalo em 2003, o Felipe nasceu, viveu 20 minutos, e nós respeitamos a vida dele desde o início. Foi essa a informação que o meu médico à época me passou, que a mãe não corre risco de vida, e tanto é que nós tivemos, e eu gosto de muito boa saúde, tivemos outros filhos após. Eu penso que, principalmente quando a criança tem uma deficiência, é mais importante que os seus direitos sejam garantidos, até porque não existe essa certeza de diagnóstico que muitas vezes se tem falado, e nós temos claros exemplos aí de crianças que foram diagnosticadas como anencéfalas, que foi recomendado aborto, as mães não quiseram fazer, elas estão aí com 1 ou 2 anos de idade. O Brasil é o 4º país no mundo em casos de fetos anencéfalos. Só fica atrás do Chile, do México e do Paraguai. A incidência aqui no país é de aproximadamente 1 caso para cada 1000 nascimentos. Os dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde. Uns 3 meses, na ultrassom, eu supe, eu estava dando uma sequela. A senhora fez gravidez inteira, aí eu preferia tirar pernilongo. Não, eu sou mãe, jamais eu sou contra o aborto. Mas no caso do meu, eu estava sofrendo mais. Estava sofrendo, sentindo muitas dores. Aí o médico, assim, aí o médico perguntou, você para perguntar a criança, porque a sua criança não tem vida. A anencefalia é uma patologia que ela é totalmente incompatível com a vida extraterrena. Tem apenas o tronco cerebral que mantém os impulsos para o batimento cardíaco e para os movimentos respiratórios. Não existe a parte cerebral somática, que faz a cognição de todos nós seres humanos. Então, o anencefalo, ele, por conta desta condição, ele não enxerga, ele não ouve, ele não sente gosto, ele não tem sensação tátil, ele não sente frio, não sente calor, ele não tem cognição, ele não tem contato nenhum com o meio ambiente. De acordo com o ginecologista, a gestação de um anencefalo também pode gerar graves riscos para a saúde da mãe. O aumento abrupto e muito grande do volume do líquido amniótico, que pode causar insuficiência respiratória, pode causar ruptura explosiva das membranas com descolamento da placenta e hemorragias. Há estudos mostrando
que no momento do parto também, pelas posições anômalas, por não existir a calota craniana, esse feto pode descer de maneiras inapropriadas para o nascimento adequado, complicando muitas vezes o nascimento. 5% delas perderam o útero no momento do parto pelas hemorragias, pelos traumas ocorridos no momento do parto. Se nós começamos a descriminalizar um aborto de crianças com má formação, o que nós vamos fazer amanhã ou depois com aquelas outras crianças que nós já identificamos com algum problema de saúde e que com certeza sempre é uma provação para a mulher? É melhor que ela dê, digamos assim, um enterro digno do que ela mate seu filho, né? Uma questão polêmica e muito difícil de ser decidida em pauta direitos fundamentais, como a dignidade humana e o direito à vida. E aí, doutores, e aí, doutoras? Um processo desse cai na sua mão para poder ser decidido. E qual que seria a decisão? E acima da decisão, mais importante do que a decisão, é a fundamentação dada à decisão. Não basta simplesmente, eu decido assim porque sim. Não vale, essa decisão sua vai ser considerada inexistente, porque toda decisão judicial com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição, deve ser fundamentada. Então, mais importante do que a decisão são os fundamentos que levaram o julgador a tomar aquela decisão. Então, na próxima aula, nós vamos enfrentar, vamos conhecer e analisar esses fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento da DPF 54. Deixa eu fazer a interrupção aqui da gravação da aula.